Glória a Deus. Queridos, baixe sua cabeça, quero orar com você nessa noite. Espero muito que você esteja com o coração aberto para receber aquilo que Deus vai trazer para nós. Amém? Amém? Amém. Então baixe sua cabeça, deixa eu fazer uma oração especial por você. Senhor, nessa noite nós queremos entronizar o Teu nome, e eu quero clamar em nome de Jesus, que tudo que for falado possa acessar o nosso espírito, e que possamos ser cheios da Tua mensagem. Eu quero glorificar o Teu nome nessa noite, e eu quero abençoar cada pessoa que está aqui. Peço a Tua unção sobre nós, peço a Tua unção sobre as famílias, peço a Tua unção, Senhor, sobre cada coração, e que o Senhor glorifique o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu preciso muito da sua atenção mesmo, porque todas as vezes que a gente fala sobre essa temática, existe sim um ambiente onde o inimigo tenta nos dispersar de receber a mensagem. Então eu gostaria que você estivesse atento ao que Deus quer falar com você, ao que Deus quer comunicar a você. A mensagem de hoje é sobre alinhamento. Alinhamento fala da necessidade de voltarmos a um ponto original. Alinhamento fala sobre organizar algumas coisas. Alinhamento fala sobre prumo, fala sobre nível, fala sobre direção. Quando alguém está desalinhado, a gente sai da nossa rota, de uma rota programada. Quando existe algum tipo de desalinhamento ou de desvio dentro de nós, as coisas não andam bem. E o interessante é que um pequeno milimétrico desvio no início da caminhada, ao longo do tempo, pode significar uma grande lacuna de espaço, de distanciamento do alvo de onde você estava indo. Se a gente fala sobre alinhamento, alinhamento não é o homem que faz, alinhamento não é o homem que gera, alinhamento é uma obra do Espírito Santo, porque a nossa carne luta o tempo todo para nos desviar e para nos fazer viver completamente nos prazeres da nossa própria carne. Então quem nos alinha é o Espírito Santo. Ele faz uma obra diária para tentar nos colocar no prumo, para tentar organizar a nossa vida, para colocar as coisas no eixo. É uma reflexão que eu vou trazer para você, e hoje é uma mensagem que Deus está falando comigo, mas falando tanto, que eu não tive nem tempo de escrever, de tanta coisa que estava vindo e estava ficando gravado. Então eu falei, não vou escrever, eu tenho tudo na cabeça, os pontos, e eu gostaria que você entendesse uma coisa. Por mais que seja uma simples reflexão que você já saiba, abra-se para o que Deus quer falar com você. Porque seja nas finanças, seja no casamento, seja na sua própria alma, seja nos seus relacionamentos, seja no seu ministério, todos nós em algum ponto precisamos do alinhamento de Deus sobre as nossas vidas. E eu vou falar em cima de um contexto bíblico, de uma história que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E essa parábola que Jesus começa a ensinar, é uma parábola extremamente poderosa, e que se a gente entender bem hoje, eu tenho certeza que vai nos dar alimento, subsídio, para a gente lutar contra algumas coisas dentro de nós. Então preste atenção antes da gente ler. Algumas pessoas caem no meio do caminho, e elas ficam prostradas. Algumas pessoas se perdem, e elas não conseguem voltar mais. É o trabalho do Espírito Santo, é o desejo de Deus que nós voltemos ao ponto original. É a vontade do Espírito Santo, é o desejo de Deus que a gente volte ao coração dEle, que a gente esteja ligado com Ele. É da vontade do Espírito Santo que você saia da crise que você está.
É da vontade do Espírito Santo que você saia do buraco que talvez você esteja hoje. É da vontade do Espírito Santo que você se resolva em várias áreas. É da vontade do Espírito Santo que você esteja bem. Então, alinhamento, quem gera é o Espírito Santo. E a gente vai ler aqui, eu quero que a gente lê primeiro os 2 primeiros versículos do capítulo 15, que fala assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esses 2 primeiros versículos vai nos dar um pano de fundo com relação ao que estava acontecendo no contexto bíblico. E é importante que a gente entenda que Jesus estava falando de uma determinada maneira para um determinado povo. Era uma mensagem específica. Tanto os publicanos quanto os pecadores, isso é, pessoas em geral que não eram governados pela lei de Deus, eles começaram a ouvir Jesus pregar o Evangelho, e eles se atraíram pela palavra, e se achegavam a Jesus. E esses publicanos, cobradores de impostos, e em outra versão fala também homens de má fama. Eu não sei se você sabe, mas eles colocam cobradores de impostos e homens de má fama. Porque cobradores de impostos naquela época era igual rato, não valia de nada, era igual cachorro, ninguém queria saber, chutava assim, se visse no meio da rua, eles não gostavam, eles odiavam. Mas fala assim, não só cobradores de impostos, como também homens de má fama. Então eram pessoas difíceis que estavam se aproximando de Jesus. Os publicanos, eles eram pessoas que aparentavam, tanto quanto os fariseus, eles aparentavam estar tudo bem. Eram aquelas pessoas que viviam na aparência, mas quando estavam sozinhos, eles mentiam e diziam que era uma mentira branca. Como é a mentira branca? A mentira inofensiva. Eles pecavam inofensivamente, eles agiam, furtavam como os cobradores de impostos, eles furtavam, mas é só um pouquinho, eu vou arredondar para mais e vou ficar com isso. Então não eram pessoas tão boas, eram pessoas que estavam precisando, e quando a palavra era pregada, eles se sentiam atraídos e confrontados, e iam para a palavra. Talvez eu abra um parênteses e diga para você o seguinte: o que nós mais precisamos não é palavra de afirmação e palavra de conforto, o Espírito Santo sempre nos dá, mas o que nós mais precisamos é a palavra do Evangelho, e a palavra do Evangelho sempre vai nos confrontar. A mensagem do Evangelho tem a intenção de fazer você sair da igreja incomodado. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser tão forte com relação à sua vida, que você tem que sair daqui pensando, cara, eu preciso mudar a minha vida, senão o negócio vai descambar de vez. Então Jesus pregava desse jeito, e esses homens estavam seguindo. Por sua vez tinha esse outro grupo, que eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Doutores da lei, aqueles homens que detinham a lei, mas eles eram o que a gente chama hoje de farisaicos, que significam hipócritas. Eram homens que diziam que eram verdadeiros, que eram fiéis, mas eles eram infiéis nos seus corações. E Jesus um dia disse que eles eram sepulcro caiado, isso é, eles eram bonitinhos por fora, mas por dentro eles estavam podres. E eles começam a murmurar de quem? Os fariseus estavam murmurando, os fariseus e os escribas, murmurando contra Jesus, que Jesus estava recebendo e se envolvendo com esses homens. E eles diziam assim, se fosse filho de Deus, não estaria envolvido com gente que não presta. Se fosse filho de Deus mesmo, se fosse homem de Deus, estaria se envolvendo com a gente, e não com essa gentalha, com esse povo. E todo o discurso que Jesus começa é a partir dessa base. Então vê se você consegue me acompanhar. Depois que eles começam a murmurar de Jesus, Jesus traz 3 ensinos, 3 bases de ensino. Lucas capítulo 15, não é um capítulo que a gente pode pegar apenas uma dessas parábolas e tentar trabalhar elas isoladamente. Você pode fazer, mas ela não vai te dar tanto peso, porque Lucas capítulo 15, dentro dessas 3 parábolas, as 3 se completam e passam o recado de Jesus. Então a primeira parábola que a gente vê é a parábola no versículo 3, é a parábola da ovelha
perdida. E a parábola da ovelha perdida diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre o ombro, cheio de júbilo. Note a palavra júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, desejando-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então vamos tentar entender o que Jesus estava falando. Ele estava falando para os fariseus, e os fariseus estavam falando contra ele. O contexto de ovelha. A gente acredita, na maioria das vezes, que ovelha tem a ver com membresia, tem a ver com pessoas. Nesse caso, não. A gente pode usar esse contexto, mas nesse caso, a palavra está falando sobre recursos, sobre bens. Ovelhas era propriedade. E eu quero que você preste bem atenção, você vai entender isso ao longo das parábolas. Ele está falando que aquele homem perdeu algo. Às vezes pode significar algo subjetivo. O que significa isso? Algo que a gente não toca, algo que a gente não vê, mas é algo real. Perdeu o amor, perdeu a alegria, perdeu-se a esperança, perdeu a vontade de viver, perdeu o ânimo, perdeu a confiança no Senhor. E ele está trazendo esse contexto, falando talvez, muitas vezes de uma subjetividade, mas ele está trazendo a realidade daqueles homens que estavam ouvindo a palavra dele. Então eu quero que você preste atenção, que ele está dizendo: quando você perde alguma coisa importante, o que é que você geralmente faz? A gente corre para buscar, a gente corre para procurar, porque é algo extremamente precioso. O que é precioso a gente não quer perder. O que é precioso, como ouro, a gente quer trazer e guardar conosco, a gente quer guardar aqui. Na parábola seguinte, a gente já vai fazer uma junção, no versículo 8, é a parábola da dracma perdida. Ele diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesse caso, Jesus está falando sobre aqueles homens que eram preciosos para ele, e que eram preciosos como um tesouro para Jesus. E aí ele estava trazendo uma lição para os fariseus, dizendo: as pessoas que não são importantes para você são importantes para mim. Pessoas que muitas vezes não se encaixam no seu perfil, elas são importantes para mim. E eu farei qualquer coisa, ainda que seja confrontar vocês na sua religiosidade, para que eu possa abraçar aqueles que precisam. Ele junta essas duas parábolas com a terceira. A gente não vai ler toda a terceira, a gente vai ficar agora na segunda, daqui a pouco passa para outra. Essas duas palavras falam de tesouros. Essas duas parábolas falam de donos de tesouros. Alguém perdeu um recurso, alguém perdeu algo valioso. Então, o que a gente vai pensar? O que a gente vai entender? Que essas duas primeiras parábolas falam de valor. Eu não estou falando de finanças, eu estou falando de valores, moral, ética. Eu estou falando de o que eu te falei sobre esperança, alegria, contentamento, gratidão. Esses homens, tanto esse homem quanto essa mulher, perdeu algo extremamente precioso. E porque eles sabiam que era precioso, eles saíram em busca. E quando eles encontraram, eles voltaram. E uma das coisas que a gente vê, que nos conecta nas duas parábolas, é que ambos os casos eles festejaram, chamaram vizinhos,
chamaram amigos, chamaram os familiares e fizeram uma grande festa. Jesus estava trazendo a visão daqueles homens, dizendo: talvez vocês não sejam o ideal para estar com os fariseus, mas eu aceito vocês, eu recebo vocês, para mim vocês são valiosos. Mas o que me chama a atenção é que quando eles festejam, é sinal de que eles têm pessoas com quem festejar. E a nossa vida começa a se alinhar por aí. Quando nós perdemos algo e conquistamos de volta, quem se alegra conosco? Quando nós perdemos algo e precisamos de ajuda, quem é que procura juntamente conosco? Quem é que está conosco na caminhada para nos ajudar a trazer de volta aquilo que é valioso? Alinhamento não se faz sozinho. Deus começa o processo de alinhamento através de pessoas que nos cercam. E se você estiver andando sozinho, você nunca vai conseguir, provavelmente nunca vai conseguir voltar ao ponto original. Por isso Deus levanta pessoas. E pessoas são extremamente importantes, mas nós precisamos não correr atrás de qualquer pessoa. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando: eu chamei os vizinhos, eu chamei os meus amigos que podiam festejar comigo. Eu disse: eu voltei para casa, eu encontrei tanto a ovelha quanto a dracma, e eu quero festejar com vocês. Então vamos lá, se a gente está falando sobre alinhamento, a gente vai começar a falar sobre relacionamento. Essa parábola está falando que essas duas pessoas tinham relacionamentos, pessoas que eles conseguiam compartilhar e abrir o coração. E a minha pergunta é: com quem você abre o coração? Com quem você consegue ser você? Qual é a pessoa que você chama para perto para festejar com você algo? E eu vou te dizer, às vezes a gente quer festejar e a gente chama alguém para festejar conosco e a pessoa não consegue festejar. Sabe por quê? Porque você chama alguém que precisa do que você tem. Quando você chama alguém para estar com você que precisa do que você tem, ela vem olhando o que você pode dar para ela. Nós temos que chamar pessoas que se importam por quem nós somos. Nós temos que começar a olhar ao nosso redor por aquelas pessoas que nos amam independente dos nossos erros. Para aquelas pessoas que olham nos nossos olhos e veem o nosso pecado, mas elas não nos julgam e não nos condenam, porque o nosso pecado não é maior do que a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a gente procura relacionamentos, nós não procuramos simplesmente porque a gente quer festejar e compartilhar qualquer coisa. Procuramos porque nós entendemos que nós precisamos de pessoas para festejar a alegria que Deus está gerando no nosso coração. Amém? Então vamos colocar assim. Esse primeiro ponto, sobre relacionamento, vai fazer com que você entenda o processo da cura e o processo do alinhamento. O amigo, geralmente, ele vai estar com você em várias ocasiões. Vai estar com você no momento triste e no momento bom. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para você. O verdadeiro amigo é aquele que tem uma palavra certa para te levantar no momento que você precisa. O verdadeiro amigo é aquele que investe na sua vida, não esperando alguma coisa em troca, mas é aquele que confia em você. Quem são os seus amigos? Hoje, quais são as pessoas que se acercam a você? Quais são as pessoas que ouvem a sua voz e vêm festejar junto com você? Porque se você não tiver amigos que são homens e mulheres de coração e que têm o coração em Deus, essas pessoas vão furtar de você o que você tem. Elas vão furtar a sua alegria, elas vão furtar os seus sonhos, elas vão furtar os projetos de Deus na sua vida. E minha avó dizia, muitos anos atrás, ela é falecida hoje, ela dizia assim: meu filho, quem caminha com cachorro, fede igual cachorro. Quem caminha com cachorro vai feder igual cachorro. Quem anda com bandido termina se tornando bandido. Então, no nosso círculo de relacionamento, para que a gente tenha uma vida alinhada, nós precisamos filtrar algumas coisas. Nós precisamos filtrar o que as pessoas falam para nós, se de fato aquilo se encaixa na palavra. Eu não gostaria que a gente fosse religioso e dizer: não, pastor, a pessoa veio e ela me trouxe uma palavra de confronto e aquilo eu não aceito. Calma, antes de você não aceitar, pergunta: Senhor, de fato eu preciso ouvir essa palavra? Porque nós fugimos de confronto, nós fugimos de palavras
que nos incomodem e nós não podemos fugir. Nós temos que ser atraídos e estar nesse ambiente. Vamos partir para a terceira parábola, só para a gente concluir, você entender. Continuou, certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Jesus caminha nas duas parábolas falando de relacionamento e falando de valores. Os seus valores serão construídos dentro do seu círculo de relacionamento. Se os seus relacionamentos vivem em mentira e em engano, pode ter certeza que você vai negligenciar a verdade em algum momento, você vai andar junto com eles, vai ser conivente. Então Jesus estava trazendo a realidade e agora ele lança na terceira parábola, dizendo: havia certo homem que tinha 2 filhos. É escrito aqui na divisão do capítulo a parábola do filho pródigo, mas essa mensagem não tem a ver com o filho pródigo. Essa passagem, quando você lê, tem a ver com o pai. O pai é o foco, o pai é o centro. E se a gente está falando sobre alinhamento, nós estamos agora estabelecendo o pai como o centro, o ponto de convergência, onde todas as coisas se reúnem, onde todas as coisas vão. E aí ele começa a falar o que aconteceu com esse pai. Esse pai tinha 2 filhos e ele tinha uma casa. E dentro dessa casa, cada filho tinha uma função. Os filhos trabalhavam. É interessante que a gente vê 2 perfis de filho aqui. O primeiro filho, o filho mais velho, trabalhava e trabalhava muito. Era o que a gente chama de Marta, só trabalha. Mas tinha um outro filho, que é o filho que olha para o pai e com uma atitude inconsequente no coração, ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança, me dá a minha parte da herança, que eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero o que é meu, pai, eu quero crescer. Autonomia é diferente de independência. Esse menino estava pedindo para ser independente. Quando nós pedimos para ser independente, nós cortamos vínculos. Implica que você não precisa mais. Ele estava cortando um vínculo com a sabedoria do pai, ele estava cortando um vínculo com a bênção do pai, ele não estava esperando o tempo de Deus, ele estava querendo as coisas no tempo dele, e ele falou: eu estou pronto e eu quero, me dá o que eu quero. Quantos de nós não fazemos como esse jovem faz? Chegamos diante de Deus como um menino mimado e começamos a bater os pés. Esses dias eu ouvi no rádio um absurdo, eu ouvi um absurdo. Os meus 2 filhos, eles ouviram o seguinte: o pastor falou assim: você que obedece a Deus e é fiel a Deus, Deus é obrigado a obedecer você e a ser fiel a você. Espera aí, nós servimos ao quê? A um Deus menino? O que é isso? Deus não é obrigado a nada. Então hoje em dia, o que nós vemos, a mensagem que se levanta é uma mensagem de independência. E a mensagem de independência é uma mensagem que corta vínculos. E quando nós cortamos vínculos, nós destruímos relacionamentos. E quando nós destruímos relacionamentos, nós morremos sozinhos. Uma hora ou outra, meu irmão, uma hora ou outra, minha irmã, você vai precisar de alguém. Você vai precisar do seu pai, da sua mãe. Você vai precisar do seu pastor, da sua pastora. Você vai precisar daquele professor, daquela professora. Uma hora ou outra nós vamos precisar de alguém. Mas se nós somos inconsequentes na nossa independência, nós vamos sempre estar pedindo a nossa parte da herança. Me dá e eu quero andar por mim só. Já chega o nosso relacionamento e eu vou tocar a minha vida sozinho. É aí onde a gente começa a se desalinhar. O desnível ou desalinhamento não acontece fora, acontece dentro. Quando a gente se torna independente, a independência é inconsequência. Esse jovem foi tão inconsequente, e o que eu acho tremendo é que o pai olhou para ele e falou: filho, eu vou te dar, é isso que você quer? Ele repassa, vende o que precisa vender, e ele repassa para o menino essa parte. O texto fala que passado algum tempo, o menino foi embora, para um país distante. Significa que ele ficou ali dentro ainda. Significa que ele tinha todo o recurso na mão e ele estava pensando: cara, eu não preciso mais ficar aqui. Eu não preciso mais desse ambiente. Eu posso ir para onde eu quero. Eu posso chegar aonde eu quero. Eu posso alcançar níveis mais altos. Deixa eu te dizer uma coisa.
a independência atrofia, a independência castra, a independência mata, destrói. Porque a ideia do reino, a ideia de igreja é sermos membros uns dos outros, é estarmos ligados uns aos outros. Quando nós andamos de maneira independente, a gente anda sozinho, é pelo nosso próprio esforço, e Deus não está na independência. Deus gera interdependência. Deus quer que a gente dependa uns dos outros. Sabe por que você não tem todos os dons? Porque se você tivesse todos os dons, você não ia depender de ninguém. Sabe por que eu não tenho tudo? Porque se eu tivesse tudo, eu não ia depender de ninguém. É da vontade de Deus que você dependa de alguém em um momento ou outro. Então saiba trazer para perto e levantar o seu círculo de amizade, o seu círculo de relacionamento, sem comprometer valores. Porque valores que são comprometidos abrem rombos dentro de nós, abrem buracos dentro de nós. E quando a gente começa a se desalinhar da nossa casa, do nosso pai, isso é, do nosso lugar de origem, as coisas começam a escurecer para nós. E aí você vai entender, porque esse filho pega toda a herança dele, e a Bíblia diz que ele vai para um lugar, para um país distante. E o que é esse país distante? Era um lugar totalmente longe da casa do pai. Era um lugar totalmente longe da casa do pai. O que é a casa do pai? O que é a casa do pai? A casa do pai é lugar de descanso. Quando você chega na casa do seu pai, você não vai com protocolos. Você entra na casa do seu pai e você sabe, eu posso entrar e descansar aqui. Quando você entra na casa do pai, você não tem aquelas manias de, eu não posso abrir a geladeira, eu não posso beber água, eu tenho que pedir. Talvez algum pai faça isso, né? Mas a maioria dos pais, filho, a casa é sua, você quer abrir a geladeira, abre a geladeira, vai lá, pega, está precisando de alguma coisa. A casa do pai é lugar de proteção, a casa do pai é lugar de paz, a casa do pai é lugar de cura, a casa do pai é lugar de descanso. Quando nós nos tornamos independentes, a nossa independência nos leva para um país distante, isso é, nos tira da casa do pai. A casa do pai é o lugar que você pode ser protegido. Só que a cabeça de uma pessoa que é infantil, que não amadureceu, ela pensa assim: eu preciso ser homem, eu preciso ser mulher, eu preciso ser adulto, eu preciso mandar no meu próprio nariz, agir. E ela acha que isso é maturidade, isso é inconsequência. Porque feliz daqueles que têm um pai e uma mãe, que quando precisam, isso é, tem autonomia para fazer o que quer, mas tem a liberdade para dizer: pai, me dá um conselho, mãe, me dá um conselho, me ajuda aqui nesse negócio, seja um líder, seja um pastor, me dá um conselho, me ajuda, alguém que tem uma posição sobre você. Feliz desses que são livres, mas que sabem usar desses relacionamentos para construir sabedoria ao longo da sua vida. Não ande independentemente. Pergunte quando você tiver necessidade de perguntar. Na dúvida, não ultrapasse, não dê passos inconsequentes. Cuidado, porque uma herança que você receba, Deus pode até te dar o que você está tanto pedindo, mas se você não estiver preparado para administrar, você queima tudo, você perde tudo. O que a gente está entendendo aqui é que o lugar que Deus quer manter a gente é na casa do Pai. Olha só, ele sai e ele gasta o dinheiro com o quê? Com prostitutas. Vê que ele perde todos os valores. O que Jesus estava explicando nas duas primeiras parábolas, o filho pródigo perde tudo. Ele gasta com prostitutas, ele gasta com bebida, ele gasta com festa, ele gasta com vários tipos de noitada, ele estraga tudo o que o pai construiu e deu na mão dele. Se torna um menino agora que não tem absolutamente nenhum recurso. E esse é um outro ponto da inconsequência. A inconsequência fala que a gente precisa gastar hoje, a inconsequência fala que a gente precisa comprar hoje, porque é hoje que eu estou vivo, é hoje que eu posso desfrutar, então nós vamos fazer isso hoje. Eu vou dizer para você: calma, pisa no freio. Mas se eu morrer, pastor, e não usar, alguém da tua família vai usar. Fica tranquilo, pisa no freio. E se você ficar vivo até lá e não tiver nada para usar e para desfrutar? Então é importante aprender que o que o pai estava ensinando para ele é: filho, você não precisa levar a herança, você pode desfrutar da herança, mas deixa a herança em casa.
Continue vivendo, desfrute do melhor, deixa a herança em casa. Cuidado para você não tirar aquilo que Deus está querendo de você da mão dele. Aliás, aquilo que Deus quer dar para você, tirar da mão dele e começar a usar. Seja dom, seja influência, seja um talento, seja sabedoria, seja inteligência. Cuidado para não gastar aquilo que é para o futuro. Cuidado para não se animar tanto com o que Deus está querendo forjar na sua vida, que você acha que aquilo que é para 10 anos é para hoje. Aí você começa a viver hoje, e quando você chega daqui a 10 anos, você não tem mais o que fazer, porque você saturou hoje. O que o Senhor está nos ensinando hoje é que a casa do Pai é a casa onde a gente pode guardar, e o nosso recurso. No versículo 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, depois dele ter gastado tudo, veio o tempo de necessidade. Veio a fome, veio a tempestade, e aquele menino perdeu, mas já não tinha mais nada para se cobrir. Aquele menino não tinha mais nada para usar. E no versículo 15 diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Presta atenção, estamos falando de um menino que tinha uma casa, que tinha um lar, que era bem guardado, que era bem provido, que tinha tudo que queria. Agora ele está no outro país, ele gasta tudo, e ele precisa fazer o que ele deveria ter aprendido quando estava na casa do pai: depender e fazer relacionamento saudável. Depender e fazer relacionamento saudável. Só que lá, quando a fome veio, a desgraça veio sobre a vida dele, ele foi obrigado a fazer aliança e pedir favor a quem ele não conhecia, a um homem de um outro país que não tinha os valores que ele tinha. Sabe o que acontece aqui? Esse homem fala: tá bom, querido, vai lá e serve aos meus porcos. O cara era criador de porco. Ele vai servir aos porcos, e o homem não dava nem comida para ele, ele não recebia comida. E ele começa a olhar para os porcos comendo comida, e ele fala assim, aquela lavagem, né? Eu quero comer isso aí, eu estou com vontade de comer comida de porco, porque lá na fazenda do meu pai, na casa do meu pai, o meu pai tinha vários servos, e nenhum dos servos do meu pai sequer passou por isso. Por que que eu estou passando por isso? Nesse momento cai a primeira ficha do que a gente chama remorso. E remorso é diferente de arrependimento. O remorso é quando você sente a dor pelo objeto que você perdeu, pela coisa que você perdeu. O arrependimento é quando você sente angústia pelo pecado que você cometeu, pelo princípio que você quebrou. Esse menino até então ele estava tendo remorso, porque ele estava lembrando do que ele tinha de bom, e agora ele não tinha mais. O remorso nos deixa estagnados no lugar, o remorso só nos faz sentir mal. Sabe por que muita gente não muda na vida, mesmo passando por calamidades? Porque eles não têm o processo do arrependimento no seu espírito, eles só têm o remorso, e o remorso ele só deixa você angustiado. O remorso gera ira, o remorso gera rancor, o remorso gera amargura, mas o remorso não impulsiona você a um passo de mudança. E esse menino estava cheio de remorso, e a Bíblia diz que ele começa a sofrer. E o que é que o sofrimento fez com ele? O sofrimento fez ele pensar. Alinhamento começa quando a gente começa a pensar, quando a gente avalia as besteiras que a gente fez lá atrás. Mas a gente não fica só pensando: ai cara, perdi um carro, cara, perdi um emprego, meu Deus do céu, perdi um amigo. Não, eu perdi a dignidade, eu perdi a esperança que eu tinha, eu perdi o lugar de segurança onde eu vivia. Eu não quero mais viver isso, eu quero retornar à casa do Pai. É na calamidade, é na dificuldade que você começa a repensar a sua vida. E eu acho lindo, porque mesmo na tempestade, na calamidade, Deus está com você. Deus não abandona você. Pessoas que sofrem de angústia profunda por causa de um certo problema, é aquela dor que vem aqui no seu peito, que parece que está querendo arrancar tudo, e você não consegue arrancar aquele negócio. Algumas pessoas até dizem assim: eu preferia ter um problema físico do que esse problema na alma, porque o problema físico a gente vai com o médico, toma o remédio e passa, mas o problema na alma não tem como resolver.
O problema na alma não tem remédio que passe. A única coisa que faz o problema na alma ser resolvido é quando a gente volta para a nossa origem, é quando a gente se encontra de novo com a nossa essência, é quando a gente recebe de novo a segurança, recebe o abraço, recebe a paz, é quando a gente recebe o perdão, é quando a gente se arrepende. Sabe por que Deus permite na sua vida algumas tempestades? Porque Ele está dizendo: eu quero gerar em você dependência suficiente, para que você não seja autossuficiente. Sabe por que as tempestades vêm e continuam vindo? Porque através da tempestade você amadurece. Quando você passa por situações difíceis, você fica mais firme, você fica mais forte. E Deus está dizendo: não reclame das adversidades. Não reclame das adversidades, porque quem reclama não desfruta, quem reclama rejeita. Deus está dizendo: não reclame, porque às vezes você pede: Deus, eu quero mudar, Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma experiência nova, mas o negócio começa a acontecer, você começa a reclamar, as coisas não vão acontecer como uma luva caindo sobre você, as coisas não vão acontecer como num passe de mágica. Deus intencionou isso, irmão e irmã. Deus intencionou esforço, Deus intencionou trabalho, Ele inclusive intencionou a privação. Por que Ele nos deixa privado de algumas coisas? Para que a gente aprenda a valorizar. Provérbios diz: não seja constante na casa do teu irmão, para que não se enfade de ti. Quando você fica em cima o tempo todo, em cima o tempo todo, uma hora ou outra vai gerar um conflito, vai gerar um atrito. Então a privação, o distanciamento também é bom. Então a gente precisa ter equilíbrio em tudo isso e entender que o processo de se realinhar é extremamente necessário. Porque muitos de nós estamos assim: Senhor, cortei relacionamento, me dá minha parte aí da herança, estou indo embora, vou tomar conta da minha vida, vou fazer do meu jeito, e você está jogando tudo para trás. Vou só te alertar de uma coisa: tudo aquilo que a gente pula ao longo da vida, vai deixando e não vai resolvendo, lá na frente vai voltar de novo, e vai voltar como um obstáculo. Então cedo ou tarde você vai encarar aquilo que você evitou, cedo ou tarde você vai ter que encarar o medo que você a sua vida inteira fugiu. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Confia em Deus, deixa Deus quebrantar seu coração, confia em Deus, volta para a casa do Pai, se entrega para Ele, se lança nos braços dEle e fala assim: Pai, eu sou pequeno, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei nem o que pensar, me ajuda, coloca a palavra na minha boca, me ajuda, me direciona. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós hoje, através desse menino? Que esse menino era pródigo, sim, porque o pródigo é aquele que pegou e gastou deliberadamente, mas o Senhor está dizendo que a maioria de nós, assentados nos bancos da igreja, somos exatamente assim, somos meninos mimados, que temos barba, que temos idade, de que parece que somos adultos, mas na nossa alma nós somos infantis. E por ser meninos mimados, nós queremos que as coisas sejam fáceis na vida. Por ser meninos mimados, nós queremos liderar a nossa vida do nosso jeito. E o Senhor está dizendo: não adianta fugir da essência, você precisa voltar para a essência, você precisa deixar o Senhor te guiar novamente. Olha só isso aqui, Ele resolve voltar, e Ele fala assim: quando eu voltar eu vou olhar para o meu Pai e vou pedir perdão. Quando eu voltar, eu vou olhar para o meu Pai e vou pedir perdão. O arrependimento começou a acontecer. Não adianta você querer resolver as coisas na sua vida sem voltar àquelas pessoas que você precisa pedir perdão. Não se resolve assim, um abraço, dá um beijo aqui, ó, tudo legal, né? Ó, amo você, amém, amo você, mas o que você ofendeu, você precisa pedir perdão. A sua ofensa, a sua injustiça precisa ser conversada. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Eu preferia passar vergonha do que ter que me expor ao processo de desalinhamento, ao processo de desvio, porque estar longe da casa do Pai é estar sem proteção, mas estar na casa do Pai, por mais que o negócio venha pesado, Ele nos ajuda e nos guarda. Aí ele fala: eu vou voltar e vou me arrepender, eu vou pedir perdão ao Pai. Então pedir perdão é um dos passos que vai fazer as coisas melhorarem e se resolverem na sua vida. Como que a gente pede perdão? A gente reconhece. A maioria dos filhos não conseguem pedir perdão, eles pedem desculpa. Mas qual é o problema?
É porque desculpa é quando você faz algo sem querer, não intencional. O perdão é quando você faz intencionalmente. Só que alguns pais não sabem pedir perdão, então eles ensinam desculpa. Desculpa é leviano, é leve. Perdão é porque foi intencional e você precisa consertar aquilo. Vou te dizer, o tempo não cura, o que cura é o perdão. Remédio ou terapia só vai restaurar quando você entender o processo de se perdoar e perdoar o outro. Então perdão é a chave que a gente está vendo e que está começando a cair como ficha na cabeça desse menino para voltar para a casa do pai, mas ele não pode voltar de qualquer jeito, ele não pode voltar na crista da onda, ele tem que voltar lá embaixo e dizer: pai, eu errei, trata-me como um dos seus empregados, eu quero ser como qualquer um dele, porque eu não mereço mais ser chamado de filho. Então ele entendeu o estado dele, que era um estado tão deplorável, ele fez uma coisa tão feia, que ele falou: eu não mereço ser filho, só tenha misericórdia de mim, me dê um lugar. Olha só onde a gente vai entrar, porque quando ele começa a voltar, a Bíblia aponta que o pai, olha só que interessante, nas duas primeiras parábolas, ele fala que o pastor foi atrás da ovelha, e a dona da dracma da moeda perdida foi atrás da moeda. Mas aqui na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho, porque quando nós perdemos valores, Deus quer que a gente vá lá e reconquiste de volta, e traga de volta. Quando é um valor, dignidade, esperança, fé, tem a ver com você, vá lá e traga de volta, vá, pode ir, porque você vai conquistar de volta. Mas quando tem a ver com decisões eram consequências. O pai diz assim: a casa continua no mesmo lugar, o endereço é o mesmo, mas se você quiser vir, você precisa vir. Sabe por quê? Não adianta o pai ir atrás dele, buscar ele e trazer ele para dentro de casa, se ele não passou pelo processo do arrependimento. Se não passou pelo processo do arrependimento, ele vai sair de casa de novo. Então nós não precisamos manter conosco ninguém que não queira estar conosco. Você não precisa de um namorado para estar com você só porque você acha que você precisa de um namorado. Você tem que ter alguém com você que quer estar com você, que ama viver com você, que ama desfrutar da sua presença. Então o pai, nesse aspecto que está falando de pessoas, que está falando de restauração da alma, ele está dizendo: filho, eu estou em casa, a hora que você quiser voltar eu estou aqui. Você vai ver, porque quando ele volta, a Bíblia diz que o pai o avista de longe. Significa que o pai todos os dias estava na expectativa: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Uma hora ele vai quebrar a cara, mas quando ele voltar, eu vou abraçá-lo e eu vou cuidar dele. Meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. É o que a palavra diz. Talvez a gente precise contextualizar e a gente precise entrar nisso aqui hoje, só para a gente entender melhor. Quando ele fala meu filho vai voltar, e ele estava esperando, o Senhor está dizendo para nós o seguinte: Ele não vai deter você na sua vontade de correr atrás do pecado. Ele não vai tentar impedir você quando você tiver um ego tão grande aqui dentro, dizer assim: eu já sei como é, vou fazer. Ele não vai impedir você. Preste atenção. Se você chega para ele e fala: pai, o que eu devo fazer? Ele vai usar pessoas, ele vai usar o Espírito Santo e ele vai falar com você. Mas se você chega e diz: eu quero fazer assim, assim, assado, pode ficar tranquilo, que ele não vai rejeitar você, mas ele também não vai tentar impedir você. Quando alguém vem falar comigo, isso eu uso há muitos anos, e eu falo alguma coisa de Deus, e a pessoa fala: não, Deus falou comigo isso, eu na hora, eu me retraio e falo: falou, foi Deus que falou, amém, eu não vou rejeitar, aliás, eu não vou contra o que Deus falou com você. Então, preste atenção, se você quer viver dependência, não espiritualize a ponto de tentar justificar um problema de ego, um problema de alma, como se fosse Deus, porque é aí onde a gente erra. A gente tenta pegar as nossas vontades e os nossos desejos, e a gente começa a dizer: não, vai dar certo, porque é o Senhor que está falando, eu tenho promessas. Mas é Deus mesmo que está falando? É Deus mesmo que está direcionando? É Deus mesmo que está te apontando? A independência traz consequência. A independência gera perda, a independência gera castração. Querido, não se apresse, seja humilde. Como diz lá no Amazonas, já que minha sogra está aqui, baixe a sua bola, aprenda com quem tem experiência.
Chame pessoas mais velhas. Procure pessoas que têm condições de te ajudar. Procure pessoas que têm talvez mais sabedoria nessa área. Mas não ande independentemente, porque a independência vai destruir você. Então o pai não estava rejeitando o filho, não estava impedindo o filho, mas quando o filho veio, o pai abriu os braços e recebeu o filho. E a Bíblia diz que o pai recebeu o filho com um beijo, muito beijo. A palavra original é muito beijo e muito abraço. Beijo, o significado de beijo no original é adorar, é adoração. Então o beijo é um ato de intimidade muito grande, mas muito grande. E o pai estava recebendo de volta o menino rebelde, o menino que tinha estragado tudo. Vem para cá, filho, eu quero você. O que é que o pai faz? O pai mata o bezerro, não é um bezerro. O pai mata o bezerro. O bezerro era aquele que eles estavam cevando, guardando para um dia especial. Qual era o dia especial? O dia que o filho retorna. Qual é o centro desse ponto do realinhamento? É quando a gente volta para Deus. Alguns de nós estamos em um país distante. Com dinheiro na mão vai tudo bem, obrigado. Quando a gente tem comida no prato, está tudo bem, obrigado, é do meu jeito, quebra a cara, vou com força, empurro as paredes, mas vou do meu jeito. Mas um dia vai acabar. E quando acabar, que estado você vai estar? O Senhor está nos chamando a voltar para Ele hoje. O Senhor está nos chamando a rever os nossos valores hoje. O Senhor está nos chamando para consertar a nossa vida hoje. O Senhor está nos chamando para nos arrepender hoje. Por que você vai continuar andando, dando passos além? Por que você vai continuar indo mais longe, se você pode voltar nesse momento e receber a restauração para a sua alma, receber a restauração para o seu coração, receber a restauração para a sua mente, receber a restauração das suas finanças? Você não precisa viver quebrado para tentar provar para alguém que você pode. Você não precisa tentar andar na direção errada só para mostrar que você vai conseguir. Retroceda, volte, porque tem coisas que algumas decisões inconsequentes levam e que você não consegue mais recuperar. Valor a gente recupera, mas aquele bem que você tinha, esse você não vai voltar mais. A idade não volta mais. A idade passou. A alegria que você tinha para queimar na presença de Deus, e você gastou lá fora, passou, e você não vai ter de novo. Então o momento que a gente tem é hoje, é o momento da gente voltar para o Pai. Por sua vez, nós temos o outro lado, que é o outro filho. E o outro filho é extremamente pródigo. Só que é o filho que está dentro de casa. E ele fica com raiva do pai, quando ele ouve a festa, fala assim: pai, por que você deu um anel? Por que você ajudou ele? Por que você matou o bezerro, sendo que eu estou contigo o tempo todo? Eu estou contigo em casa o tempo todo. E o pai olha para ele e fala assim: filho, o seu irmão estava perdido, e ele voltou. Eu estou me alegrando com ele, mas não quer dizer que eu não me alegre com você. Você tem tudo que eu tenho, você pode desfrutar a hora que for. E essa é um outro tipo de mentalidade. É o tipo de mentalidade de pessoas que vivem pela performance, que vivem pelo que faz. Eu vou dizer, talvez numa empresa você precise progredir assim, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus você não cresce, não sobe pelo tanto que você faz. No reino de Deus você cresce e sobe nele pelo tanto que você obedece, pelo nível de relacionamento que você tem. Esse filho mais velho, ele tinha um coração totalmente órfão. Era um coração independente, só que era velado, era escondido ali. No momento em que o pai faz algo que ele não gosta, ele se volta contra o pai. Como que ele se volta contra o pai? Porque ele não quis nem entrar na fazenda. Ele falou: eu não vou nem entrar nessa festa, eu vou ficar aqui fora. O pai: entra, filho, eu estou te chamando, essa casa é sua. Rebelião. Uma rebelião que estava ali do lado. O filho estava do lado, fazia tudo que o pai mandava, mas ele tinha um interesse. O interesse dele era ser amado pelo que ele fazia pelo pai. Era tão problemático quanto o primeiro filho, porque o primeiro filho pegou o dinheiro e foi embora, mas o segundo que ficou, ele também tinha rebelião. Então não importa se você tem 10 anos de igreja, não importa se você é crente há muito tempo, se você não tem um coração submisso a Deus,
uma hora ou outra, isso vai aparecer e vai vir para fora. Então o ideal hoje é a gente chegar na presença do Senhor e nos quebrantar, e dizer: Senhor, eu estou caído, eu não sei como me levantar, como que eu pego o meu rumo de volta, como que eu encontro a minha direção, eu estou totalmente perdido. E Apocalipse fala: lembra-te das primeiras obras, lembra-te de onde você caiu, lembra-te de como você vivia, volta em arrependimento e começa de novo do zero, porque não adianta tentar levar com a barriga, uma hora ou outra, se não for com o pastor Paulo, com o pastor Tiago, vai ser com o pastor Marcos, vai ser com o pastor Davi Miranda, vai ser com o pastor, e por aí vai, né? Em algum lugar vai ser. Mas se você entende a casa do Pai, onde você estiver e você vive na casa do Pai, seja na igreja que for, na cidade que for, você vai viver em paz e vai viver liberto. O convite dessa palavra para o alinhamento é entendermos alguns pontos, valores. Deus te dá a oportunidade de você correr atrás e reconquistar de volta, mas tempo, dinheiro, isso é, recursos, alguns relacionamentos você não consegue mais trazer de volta. Tem relacionamento que perdoa você, mas nunca mais vai ser aquela mesma coisa. Hoje o Senhor está dizendo: volta para mim, porque se você voltar para mim, eu vou curar você dessa depressão. Você está tentando, através do dinheiro, através das oportunidades, do curso A, do curso B, do projeto, eu quero curar você da depressão. A depressão não está no que você não tem, a depressão está em você não reconhecer o quão abençoado você é hoje. Então Ele quer curar você disso, Ele quer curar você dessa crise, porque alguns de nós temos crises internas tão profundas. Eu quero curar você dessas crises, eu quero curar você desse problema de caráter que você tem, que só você sabe, mas que tem te afetado. Eu quero curar você. Então, se você é filho, você pode andar desgarrado o tempo que for, o Pai está te esperando a hora que for. Todos os dias o seu Pai está na janela, na porta ou na porteira da fazenda, olhando e dizendo: será que já está vindo? Será que já está vindo? Não demore para que você possa ser restaurado hoje. O processo e o caminho do realinhamento é voltar para a origem, é voltar para a nossa base, quebrando o orgulho. É por isso que Deus permite que lá a gente coma algumas comidas de porco, lá a gente sinta algumas coisas que a gente nunca sentiu antes, porque Ele está dizendo: quando você voltar, filho, volte como filho, não volte de igual para igual, volte como filho. E se você for filho, você vai ter tudo que você precisa. Hoje o Senhor está nos chamando para isso. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você.